Bom, pessoal, hoje eu vou contar um caso para vocês, dentre os muitos que a gente teve aqui no escritório, do William. O William foi defendido pelo nosso escritório. Em 2018, ele com 18 anos de idade, começou uma amizade com uma menina de 17 na internet, em rede social. A amizade evolui para bate-papo frequente e eles marcam um encontro num dos shoppings da cidade. Efetivamente se encontram no dia marcado, passam lá umas horas juntos e alguém sugere deles irem para o carro. No carro lá começam uns amassos, os hormônios afloram e aí isso evolui para uma relação sexual consentida. No momento do ato sexual, o telefone da menina toca, era a mãe dizendo que ela tinha que ir para casa. Ele então leva a menina até o endereço que ela indica e tal, se despedem. E 2 ou 3 dias depois ele se viu bloqueado da rede social dela, foi pesquisar o que acontecia. Ela tinha reatado um namoro, porque quando ele conhece a menina, ela era solteira e 2, 3 dias depois do ato sexual ela estava namorando e ele viu que ela tinha reatado um namoro. Bom, o tempo passou. Em 2020 o William recebe uma intimação da Delegacia de Defesa da Mulher para ser ouvido numa acusação de estupro. É lógico que ele entra em pânico, se apavora, procura então um colega da comarca. O colega vê que a situação era mais grave e chama então o nosso escritório para uma parceria. E a gente começa a representar o William. Olhando o inquérito policial, a gente viu que não tinha nada, a polícia não tinha produzido nenhum elemento e queria ouvir o William. A lei determina que o acusado, de forma geral, é o último a ser ouvido. Por quê? Porque a pessoa tem que se defender das provas que já estão no processo. Como é que você vai dar uma versão sobre um caso se não tem um laudo, se não tem uma oitiva de ninguém? Você vai se defender do quê? Então nós peticionamos a autoridade policial para que ela consertasse o inquérito e quando o inquérito tivesse consertado, intimasse então o William que ele daria o depoimento. E isso aconteceu. O William contou a história e a moça, quando foi ouvida em 2020, 2 anos depois do boletim, ela se desdiz, porque no boletim teria dito que houve violência, e 2 anos depois, quando o tempo passou, a mentira tem perna curta e a passagem do tempo faz com que isso aconteça. Quem está mentindo esquece dos detalhes. E em 2020 ela diz que não, que ela só não queria ter tido a relação sexual, mas que não houve violência, não houve impedimento, nada disso. Pois bem, pela lógica e pela lei, quando esse inquérito foi mandado para o Ministério Público, ele teria que ter sido arquivado, porque não houve crime de estupro. Mas alguns promotores denunciam a tudo e todos sem distinção e acabou denunciando o William pelo crime de posse sexual mediante fraude. O que é isso, César? Vou explicar. Isso se dá quando uma pessoa obtém relação sexual induzindo a outra em erro. O mais clássico disso a gente teve lá em Goiás, aquele médium João de Deus. Nos atendimentos espirituais ele convencia as pessoas de que a pessoa tinha que ter uma relação sexual com ele para se descarregar. Então ao William é atribuído esse crime, só que olhando o inquérito não tinha nenhuma conduta dele que dissesse com fraude, com ardil, com mentira para obter a relação sexual. Eu advogo há quase 30 anos e até hoje não tinha visto uma denúncia ser rejeitada. Por quê? Porque a lei diz que quando o promotor oferece a denúncia, ela tem que vir envolta num pacote com umas características, chama os requisitos da denúncia. Quando ela não vem com esse pacote, a lei determina que o juiz a rejeite. E nós despachamos então com o juiz, mostramos que o promotor não indicava qual teria sido a fraude, o ardil praticado pelo William, para que ele pudesse ser processado criminalmente. O juiz então vem e rejeita a denúncia do promotor. Disse realmente, aqui não tem a descrição de qual a conduta fraudulenta que ele praticou para obter a vantagem. Estupro não foi e posse sexual mediante fraude não foi. Foi uma relação sexual entre jovens que hoje, infelizmente, praticam sexo assim, desse jeito, sem maiores compromissos, mas crime não tem. O promotor então recorre e no recurso dele ele escreve mais de 20 laudas
tratando do crime de estupro. Ou seja, ele muda então a acusação no recurso e passa a falar de estupro, 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 estupro e não fala nada de posse sexual mediante fraude. O recurso é distribuído ao Tribunal de Justiça, foi para a 10ª Câmara de Direito Criminal e a desembargadora relatora, então, ela marca a data do julgamento e me intima da data. Eu, como já estava intimado para participar do julgamento de outro processo, peticiono então e peço a ela que adie aquele julgamento por uma sessão, porque eu queria fazer sustentação oral. Ela então defere o meu pedido, marca uma nova sessão, mas naquela sessão que o processo seria julgado, ela julga o processo. Ela julga o processo e ela dá provimento ao recurso do promotor. Por quê? Porque ela também caiu na conversa do promotor. Ela achou que se tratava de estupro. Eu então faço um embargo de declaração, digo para ela que a decisão é nula, porque ela cerceou o direito de defesa do réu, para que ela então anulasse a decisão e marcasse um outro julgamento. Ela acolhe os embargos, anula a decisão e marca um outro julgamento. Nesse ínterim, eu peço para despachar, não só com a relatora, mas com os outros 2 desembargadores que comporiam a turma julgadora. Apresento a realidade do caso, digo que não se trata de estupro, que a peça recursal ela descamba para uma discussão que não foi posta na denúncia e apresento que a denúncia era realmente inepta. No dia do julgamento eu sustento oralmente, reitero o meu despacho anterior e a desembargadora relatora vem então mantendo a decisão anterior, dizendo que ela entendia que o réu devia ser processado, sim. O segundo desembargador, Nelson Fonseca Júnior, ele abre divergência. Com todas as vênias, ele diz que ia divergir da relatora porque ele leu o processo depois de despachar comigo e viu que realmente não tinha justa causa para se processar o William. E ele então abre a divergência dizendo que não, que a sentença do juiz de primeiro grau que rejeitou a denúncia tinha que ser mantida. O terceiro desembargador, Fábio Gouveia, ele vem no mesmo sentido do segundo juiz e fala que, em que pese as razões da relatora, ele também acompanharia a divergência para manter a decisão do juiz de primeiro grau. Por quê? Porque o promotor na denúncia não descreveu qual teria sido o ardil que o William teria usado para obter a relação sexual. Resultado, o recurso foi rejeitado por maioria, 2-1. O William, graças a Deus e a um trabalho bastante eficaz, não foi processado, porque ele seria processado sem justa causa, injustamente, e isso aqui mostra a atuação necessária do advogado, porque senão nós teríamos uma pessoa sendo injustiçada, respondendo uma ação penal, que é coisa muito grave, por uma denúncia inepta. A denúncia inepta significa dizer que o promotor desaprendeu fazer denúncia, que ele está desatualizado no que diz respeito a oferecer uma denúncia criminal. Foi isso. Eu vou postar para vocês o acórdão produzido pela 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o voto divergente. É um acórdão relativamente pequeno, curtinho, mas vale muitas aulas de direito. Então vocês vão poder analisar as razões jurídicas que mantiveram a sentença que rejeitou a denúncia criminal.